Veja só, Leandro, quando alguém se propõe a construir uma teoria filosófica, é preciso que ele procure, naturalmente, estabelecer uma fundamentação para essa teoria. E existe na filosofia, ou é uma designação clássica da filosofia, que uma teoria filosófica tem que ter uma fundamentação, geralmente baseado em concepções metafísicas, né? Então, falar de fundamentação filosófica ou fundamentação de uma teoria filosófica é falar da elaboração de uma teoria metafísica ou de uma concepção metafísica que sirva de base, que sirva de alicerce para a teoria filosófica. Quando você espontaneamente procura desenvolver uma teoria filosófica, necessariamente você vai topar com uma série de questões, de problemas, que são classicamente situados no âmbito da metafísica, ou seja, em outras palavras, não dá para você fundamentar efetivamente uma teoria filosófica sem estabelecer previamente, né, uma teoria metafísica. No fundo, acaba sendo quase que simultâneo e necessário que ambas as coisas sejam feitas. Veja, uma teoria filosófica é fundamentalmente uma teoria baseada numa concepção metafísica, e a concepção metafísica, uma vez estabelecida, ela tem como decorrência e como consequência uma série de ideias, de concepções de natureza filosófica. Ou seja, você pode desdobrar, tirar os resultados, né, dessa fundamentação ou dessa teoria metafísica e elaborar daí uma teoria filosófica. Ou, né, de outra forma, uma teoria metafísica tem como decorrência uma teoria filosófica. Né? E, ao mesmo tempo, né, uma teoria filosófica é uma teoria cuja fundamentação necessariamente precisa de categorias, ideias, concepções de natureza metafísica. Então, a metafísica não se separa da própria filosofia. Né? Pois, diga. Essa é a hora que você precisa explicar o que é metafísica. Pois é. Então, vamos lá. Metafísica, tá? Numa palavra, né, é a teoria do fundamento. Tá? Ou seja, é aquela concepção que você elabora que estabelece de maneira rigorosa e racional, a partir do que você está começando ou de onde você parte para dizer algo, para afirmar algo. Então, veja só, uma teoria metafísica é quando você deixa muito claro e muito explícito quais são os princípios e os parâmetros de que você está partindo para fazer determinadas afirmações. Então, é uma teoria do fundamento. Ou seja, quando você esclarece exatamente quais são os seus pressupostos. Veja só, pressupostos racionalmente fundamentados. Não são pressupostos gratuitos. Né? A teoria metafísica é a teoria que fundamenta os pressupostos. Veja só, todas as ciências, todas as formas de conhecimento têm pressupostos. Você vai estudar química, ela está cheia de pressupostos. Você vai estudar física, está cheia de pressupostos. Você vai estudar matemática, está cheia de pressupostos. Só que elas não se ocupam da fundamentação e do esclarecimento dos seus pressupostos.
né? A maioria das teorias científicas, quaisquer que elas sejam, isso não é uma incumbência que ela assuma, mesmo porque essa é uma atividade puramente teórica, é puramente especulativa. E quem cuida efetivamente de analisar pressupostos, de fundamentar pressupostos, é a filosofia, e em especial a metafísica, né? Ou seja, toda a ciência, qualquer que seja ela, tem subjacente uma teoria metafísica, né? Todas as concepções do mundo que qualquer indivíduo possa abrigar, sejam elas oriundas de aceitação de ideias, de conceitos, de teorizações, etc., que ele recebeu, que ele aceitou, né, ou que ele esteja consciente ou inconsciente dela, tem pressupostos metafísicos. Ou seja, não existe nenhuma concepção da realidade que não tenha pressupostos, né? O nosso próprio comportamento diante do mundo está baseado numa série de pressupostos, tá? E a filosofia, com a metafísica, ou a metafísica em especial, é o âmbito da filosofia que vai se ocupar fundamentalmente com a fundamentação, né, o estabelecimento racional dos pressupostos. Em outras palavras também, né, não é possível a nenhum indivíduo tentar construir uma teoria filosófica sem que ele tope com a necessidade de estabelecer uma teorização a respeito dos pressupostos. Quer dizer, você só elabora uma filosofia consequente se você consegue resgatar, né, e se elucidar dos pontos a partir dos quais você está partindo para fazer as suas diversas considerações a respeito da realidade. Então, não é possível se construir uma teoria filosófica sem que você se depare com questões de natureza metafísica. É fatal isso, né? A partir do momento que você começa a refletir mais profundamente sobre elementos da realidade, inevitavelmente você vai vai topar com questões de natureza metafísica, às quais você terá que dar uma solução. Quer dizer, você vai ter que resolver as questões ou vai ter que, eventualmente, adotar alguma solução, né? Mas é inevitável. Se você quiser pensar filosoficamente a realidade, né, você vai ter que dar conta de questões de natureza metafísica. Bom, veja, essa é uma conclusão, né, pessoal, né, resultado das minhas investigações de natureza filosófica. Eu fui percebendo que todos os filósofos se depararam com essas questões. Alguns aceitaram o desafio de tentar solucionar, né, de estabelecer com precisão quais são os fundamentos da sua teoria. Outros não se ocuparam disso, né? Ou seja, aceitaram algumas coisas, estabeleceram, não se preocuparam com a fundamentação, tiraram as consequências. Veja, já no começo, quando eu comecei a tentar elaborar a minha concepção filosófica, né, ou seja, tentar pensar a realidade, eu me deparei com essas questões, né? E eu tive, e continuo ainda, a ter que dar satisfação para muitos conceitos a partir da necessidade da criação de uma fundamentação metafísica, né, para determinadas ideias, né? Boa parte das coisas que eu elaborei filosoficamente é um debruçar-se sobre esses problemas,